Otávio Guedes comentou a euforia dos advogados de Bolsonaro com esse voto do ministro Fux. Os advogados dos réus estão eufóricos com esse início de voto do ministro Fux, que considerou o STF incompetente para julgar o caso. Eles vão dizer que Fux é o único juiz independente, já que Dino foi ministro do Lula, Zanin foi advogado do Lula, o Alexandre Moraes eles consideram inimigo de Bolsonaro. Essa retórica que eles apresentaram, inclusive, durante todo o processo. A dúvida é, se o STF é incompetente, por que o ministro Fux aceitou votar em centenas de processos dos réus considerados peixes pequenos, aqueles que participaram do 8 de janeiro? Vejam agora o discurso do lavajatista Merval em relação ao Fux e também o que falou a Andréa Sadi. A narrativa é: não tem ditadura da toga, divergência faz parte da democracia, faz parte. Mas pelo amor de Deus, ministro Fux, não brinque com a inteligência do povo brasileiro, porque o senhor fala isso agora, mas se analisarmos suas ações ao longo dos últimos anos, são ou foram completamente diferentes. O ministro Fux não disse nada que fosse novo, né? As defesas todas alegaram deram todos esses argumentos que ele deu, e muita gente na opinião pública acha também igual. E não precisa ser bolsonarista por achar igual. Melhor exemplo, eu estava conversando agora com um dos principais aliados do ex-presidente Bolsonaro. A divergência do ministro Fux é o melhor exemplo de que as instituições estão funcionando. Acho que esse é o recado. Que bom que tem divergência, que bom que tem debate. Então, assim, a gente fala isso aqui o tempo todo no Estúdio I. Muito seria estranho se de fato você tivesse sempre unanimidade para um lado ou para o outro. Eu não vou colocar nenhum trecho do vergonhoso voto do ministro Fux, mas ontem o ministro Flávio Dino chamou a atenção para um detalhe. Quando o então presidente do Supremo Tribunal Federal, chegava ao STF, o Bolsonaro reuniu uma multidão lá na Praça dos Três Poderes, e o ministro Flávio Dino olhou para ele ironicamente e disse: o senhor conseguiu entrar no Supremo, graças a Deus, numa tranquilidade muito grande, né? Não foi como o 8 de janeiro, onde esta casa foi invadida e depredada e acabada e aniquilada. E o Fux ficou com aquele sorrisinho dele, sem saber o que falar, sem saber o que responder ao ministro Flávio Dino. Ministro Fux, apesar da nossa ótima relação pessoal, eu nunca perguntei se procede a narrativa segundo a qual Vossa Excelência naquela noite dormiu aqui na presidência. Eu não cheguei a... Você queria dormir? Não, ficou acordado, eu suponho, né? Não, eu compareci ao tribunal porque tinha 850 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e não aconteceu absolutamente nada. Com a graça de Deus. E por quê? Porque houve uma invasão violenta da esplanada. As pessoas chegaram na Praça dos Três Poderes porque elas enfrentaram a polícia, isso está nos